pessoal, continuando aí a nossa aula, vamos falar um pouco sobre a origem do RH. O RH teve sua origem lá na Revolução Industrial, né? Quando se fez necessária aí uma demanda de uma força de trabalho mais organizada, né? As condições de trabalho naquela época, como a gente já sabe, eram extremamente precárias, né? Então se destacou a necessidade de regulamentações e práticas dentro das empresas que pudessem melhorar tanto a eficiência quanto o bem-estar dos trabalhadores. Então a gente volta a falar de bem-estar, né? A gente vai ver muito nessa questão da origem do RH o quanto o bem-estar está muito presente. Então a gente tem aí sempre a importância de promover também o bem-estar para os colaboradores, né? E nessa época, como eu falei, as condições de trabalho eram muito precárias. Então, houve essa necessidade de ter órgãos, né, externos, como a gente sabe aí pela história, para a regulamentação das práticas, mas também internos, né, que trouxessem aí uma melhor qualidade de trabalho para os trabalhadores dos anos aí nesse século XVIII, tá? E na frente a gente vai falar um pouco agora sobre a gestão científica, que está bem ligado com o que a gente faz hoje na área de recrutamento e seleção, né? A gente teve Frederick Taylor, que é referido aí como pai da gestão científica para a gente do RH. Ele foi o pioneiro nessa sistematização da administração do trabalho. Ele introduziu os princípios para aumentar a eficiência dos trabalhadores, incluindo a divisão do trabalho, a padronização de tarefas e a seleção científica de trabalhadores. O que é essa seleção científica de trabalhadores? Nada mais do que o que a gente tem hoje como recrutamento e seleção. Então, a gente selecionar a pessoa certa para ocupar o lugar certo, tá? Taylor acreditava muito que a otimização do desempenho individual e a maximização da produtividade eram essenciais para o sucesso organizacional. Então, o que a gente tem, né, dessa relação? A gente tem a otimização do desempenho individual, onde a gente pega aquele trabalhador e coloca ele fazendo uma coisa em que ele tem ali, né, mais conhecimento, mais habilidade, né, as soft skills, as hard skills que ele precisa fazer para fazer aquela função. A gente pega isso, coloca um monte de gente certa no lugar certo. E isso gera o sucesso organizacional, né? Basicamente é o que funciona hoje para todas as organizações. A gente colocando as pessoas certas nos lugares certos, a gente tem um sucesso, com certeza. O movimento das relações humanas, né? Não é muito falado, eu acho, esse movimento das relações humanas. Não tá tão assim quando a gente estuda a história, né, do trabalho, mas é algo muito legal que aconteceu ali nos anos 1920, 1930, liderado por alguns pesquisadores, né, no estudo de Hawthorne, que mostraram que fatores sociais, prestem atenção nisso, fatores sociais e emocionais têm um impacto significativo na produtividade dos trabalhadores. Então, essa conversa de bem-estar no trabalho, né, de ter um ambiente de trabalho seguro, um ambiente saudável, que te proporcione ali saúde mental, entre outras coisas, já é antigo, não é de agora. Então, as pesquisas com relação a isso começaram lá em 1920. Esses estudos, eles destacaram ao que a gente já sabe hoje, né, que é a importância do bem-estar dos empregados e da criação de um ambiente de trabalho positivo, né? Então, a gente tem uma importância muito grande do bem-estar dos colaboradores nas empresas para criar um ambiente de trabalho positivo, né? E um ambiente, eu acho que uma coisa leva a outra, digamos assim, né? A gente dá importância ao bem-estar dos colaboradores, isso cria um ambiente de trabalho positivo. E um ambiente de trabalho positivo também reforça o bem-estar dos colaboradores, tá? Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Falando um pouco sobre teorias comportamentais, essa parte eu adoro, né?
Então, depois ali da Segunda Guerra Mundial, as teorias comportamentais começaram a ganhar um destaque muito grande na gestão de pessoas, né? Alguns pesquisadores fizeram aí uma hierarquia das necessidades, a teorias do X e Y, que contribuiu muito para a compreensão mais profunda das modificações e comportamentos dos trabalhadores. Essas teorias enfatizavam a importância de atender às necessidades psicológicas e sociais dos colaboradores para melhorar o desempenho e a satisfação do trabalho. Isso é muito, muito, muito importante, porque a gente vê de onde veio aqueles testes, né, que na verdade não são testes psicológicos, na maioria das vezes, mas inventários de personalidade ou inventários comportamentais que a gente usa no RH, como o DISC, o PI, o DISC tem sido muito usado, né? Então, tanto o DISC quanto o PI, eles são inventários de personalidade que são mais modernos, claro, mas eles têm aí essa base, né, desse momento pós-Segunda Guerra, onde os pesquisadores começaram a querer compreender qual a motivação daquele trabalhador, né? Qual que é a principal característica daquela pessoa no trabalho, né? Igual a gente tem no DISC, que a gente fala sobre dominância, influência, estabilidade e conformidade, né? Então, qual desses quatro que essa pessoa tem mais para eu conseguir alocar ela, deixando claro, né, que assim, o objetivo desse tipo de inventário não é nem eliminar uma pessoa X ou Y, é a gente entender quais são os pontos positivos, né, os pontos bons daquela pessoa, o que aquela pessoa pode agregar bastante, e aonde estão os pontos de desenvolvimento. Então, a partir do momento que a gente contrata aquela pessoa, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai colocar? Qual é a equipe que precisa mais? O que a gente precisa desenvolver nela para, né, para ela conseguir ali alcançar os objetivos estratégicos dela para que a empresa cresça também. Então, isso é muito importante, isso já vem lá da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos falar um pouco agora sobre o RH contemporâneo, tá? O RH contemporâneo, aí nas décadas de 1970 e 80, começou com a gestão de recursos humanos sendo reconhecida como uma função estratégica crucial para o sucesso da organização. Então, nessa linha do tempo que a gente fez até agora, o RH estava ali tentando se solidificar, né? Tentando bater o martelo de que era uma área importante. Mas a gente sabe que essa luta foi muito difícil e ainda é até hoje. Tem muitas empresas, né? Eu vejo na minha experiência também, tem muitas empresas que ainda têm uma subestimação dos processos de RH, tá? Então, a gente teve nas décadas de 1990 e 70, né? 1970 e 1980, o RH sendo reconhecido como uma função estratégica fundamental para o sucesso das empresas. E a gente teve também a globalização, o avanço tecnológico e uma complexidade muito grande crescendo aí nas relações de trabalho. Então, isso exigiu do RH algumas práticas mais sofisticadas, mais modernas, né? O que trouxe o RH até o que é hoje, que é responsável por alinhar a gestão de pessoas, como a gente já falou, com os objetivos estratégicos da organização, promovendo a inovação, a diversidade e inclusão, o bem-estar no trabalho e a garantia com as conformidades legais também, né? Então, a gente vê que toda essa questão, desde lá da Revolução Industrial, fez o RH ser o que ele é hoje, né? Sendo reconhecido aí em 70 e 80 e caminhando ainda hoje para um reconhecimento ainda maior, né? Essas práticas de RH mais sofisticadas, elas entravam muito em tudo que a gente falou mais cedo, de benefícios, diversidade, como eu disse, é um processo de seleção mais estruturado para colocar as pessoas certas no lugar certo. Agora nós vamos falar um pouco sobre recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal. Qual é o principal objetivo de uma área de recrutamento e seleção, né?
Os objetivos do recrutamento são atrair os candidatos qualificados que possuem as habilidades, conhecimentos e as atitudes necessárias para desempenhar as funções específicas dentro da organização. Então, a gente tem o que eu acabei de falar, pessoa certa no lugar certo. Além disso, é fundamental que esses candidatos selecionados, eles compartilhem de uma coisa que é, assim, gente, não adianta selecionar a melhor pessoa técnica se ela não tiver o quê? O valor e concordar com a cultura da empresa. Porque isso vai contribuir para um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Então, as pessoas, muitas vezes, elas contratam por conta das, que a gente chama hoje, né, de hard skills, que são as competências mais técnicas, e acabam demitindo ou a pessoa mesmo saindo porque ela não está alinhada com os valores e cultura, né? Não é que seja bom ou que seja ruim, mas empresas diferentes têm culturas diferentes, pessoas diferentes têm valores e culturas diferentes. Então, a gente precisa ter certeza ali no processo de recrutamento que aquele candidato que a gente está selecionando, ele compartilha do valor e da cultura que a gente tem na empresa, do valor e da cultura que a gente tem naquele ambiente de trabalho. A gente sabe que tem empresas que não têm os valores estruturadinhos, mas a gente, como RH, a gente consegue pegar algumas nuances, né? A gente consegue ter uma noção ali do que aquele time, do que acontece naquele time, o que acontece naquele ambiente, e trazer isso para o processo de recrutamento para conseguir selecionar pessoas mais compatíveis, mais aderentes com o que a gente precisa, tá? A gente tem aí algumas fontes de recrutamento, tá? A gente tem o recrutamento interno, que é também uma forma de engajamento, tá? O recrutamento interno ele é muito importante para o engajamento dos funcionários. Então, ele é um processo que ele vai preencher as vagas disponíveis utilizando o próprio quadro da organização. Isso pode ser por meio de promoção, transferência ou até recontratação, né? Então, às vezes a pessoa saiu da empresa, a gente recontrata, porque ela era uma boa funcionária, às vezes ela vai estar melhor alocada em outro lugar dessa vez. E essa abordagem, ela tem várias vantagens, né? O custo é menor, a rapidez é maior para preencher a vaga e valoriza os treinamentos internos, né? Os treinamentos que a gente dá para os colaboradores. Se a gente dá um treinamento para aquela pessoa, a gente tem ali um valor agregado a ele. Então a gente fala, olha, eu te treinei para você poder vir para essa posição. Ou agora que você está treinado, você consegue fazer essa movimentação de carreira. Tanto também o desenvolvimento, igual eu falei da questão da promoção, né? Então, muitas vezes o recrutamento interno, a pessoa ela passa de uma vaga para uma posição acima. Isso já estava no plano de desenvolvimento, ela já estava sendo desenvolvida, surgiu aquela vaga, aquela oportunidade, ela vai ocupar aquele cargo. E isso motiva muito, muito, muito os colaboradores, tá? E temos também o recrutamento externo, que é buscar preencher, né, a vaga fora da organização. Pode ser feito através de anúncios, mídias sociais, sites de emprego, a gente tem feira de recrutamento, a gente tem agência também, né, de consultoria que faz recrutamento e seleção. E embora tenha um custo mais elevado, essa abordagem permite também a entrada de novos talentos na organização, promovendo um pouco de diversidade ali também. Porque às vezes a gente percebe, né, que a gente tem um time, onde, igual eu falei antes, às vezes as pessoas são todas iguaizinhas, cabem todas ali na mesma caixinha, e a gente coloca uma pessoa diferente lá, uma pessoa que tem ali ideias diferentes, que tem um feeling para inovação diferente, e aquela área ela dá uma guinada. Então, isso é muito do profissional de RH junto com o gestor ter essa visão estratégica, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de recrutamento. O primeiro método são os anúncios de vaga, né? Os anúncios, eles é uma das formas mais tradicionais que a gente tem para recrutar, principalmente externamente. A gente anuncia interno, mas principalmente externamente. Então, pode ser publicada em plataforma de emprego, site da empresa, rede social, jornal, revista. Já vi também, às vezes, anúncio de vaga em televisão. Tem muito para programa de estágio, trainee também, as pessoas colocam outdoor,
né? O céu é o limite quando a gente quer divulgar uma vaga. E um anúncio bem elaborado, com a descrição clara da posição e dos requisitos, é fundamental para atrair candidato qualificado, gente. Então, assim, o quão mais específico for o anúncio, né? O quão mais detalhado, claro que a gente tem que tomar cuidado também com o tamanho do texto, porque as pessoas não leem, mas o quão mais detalhado for no anúncio daquela vaga, melhor a chance de você atrair uma pessoa que tenha ali o que você busca para aquela posição. Vou dar um exemplo que acontece muito. É, domínio de sistemas de recrutamento. É um requisito da vaga. Qual sistema? O que você chama de domínio? Domínio é básico, intermediário, avançado? Qual que é o sistema que você está exigindo? Porque, assim, ferramenta de recrutamento tem um monte, né? Então, às vezes, igual eu falei do DISC e do PI, domínio de, que a gente chama de assessment, de recrutamento e seleção. Qual assessment? O que você precisa que eu saiba fazer? Eu preciso dar um feedback, eu posso só saber corrigir. Então, isso é muito importante, porque aí a pessoa, quando ela lê aquilo, ela já pensa, isso aqui é para mim ou não, essa posição eu não atendo aos requisitos, tá? Então, precisa ser claro. Outro método que a gente pode utilizar é feira de emprego. Tem diversos eventos aí que permitem que as empresas e os candidatos façam essa interação direta. Eles são uma excelente oportunidade, tá, para promover a empresa como marca empregadora, coletar currículo e até realizar entrevistas preliminares, né? Além disso, como eu falei, a empresa participando desses eventos, ela aumenta muito a visibilidade. Então, a gente está lá com um stand, né, numa feira de recrutamento. Então, o nosso nome está sendo visto, o nome da empresa está sendo visto, o nome da marca empregadora está sendo visto. E isso é muito importante. E naquele momento também tem vários candidatos interessados ali. Às vezes a gente já pega o currículo, já faz uma entrevista preliminar, né, já deixa aquela pessoa, às vezes a gente não tem a vaga, mas às vezes já deixa aquela pessoa ali em banco de talentos para a gente conseguir, quem sabe, uma posição no futuro, né? Então, isso também é um excelente método para recrutamento e seleção. Programas de indicação, né, que são uma forma muito, muito eficiente para recrutar novos talentos. Os próprios colaboradores da empresa vão recomendar candidatos para as vagas abertas. Então, tem empresas que adotam essas práticas, né? Uma linha do tempo. A vaga abre para interno, depois ela abre para programa de indicação e só depois para externo. Esse método ele costuma ter uma taxa bem alta de sucesso, porque os colaboradores eles vão indicar pessoas que elas acreditam que sejam adequadas à cultura e necessidade da empresa. Então, quem conhece melhor a cultura e necessidade da empresa do que as pessoas que trabalham nela, né, gente? Então, a gente pega aí as pessoas que trabalham lá para falarem, olha, eu trabalho em uma empresa que é assim, 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 tem essa vaga, você tem interesse? E ela vai lá e indica uma pessoa que é da confiança dela também para trabalhar na empresa. Além disso, também, né, além de trazer uma pessoa que pode ser mais adequada para a cultura e para a necessidade da organização, a gente também tem aí uma redução do custo e do tempo de recrutamento envolvido nesse processo, tá? Tem empresas, inclusive, pessoal, que pagam até bônus por indicação. Então, se você indicou uma pessoa X para essa vaga, você ganha um bônus de tal valor quando essa pessoa terminar o período de experiência. Isso é um forte incentivo também para a gente ter essas indicações dos nossos colaboradores, tá? A gente também tem as agências de recrutamento, as consultorias de recrutamento. São locais especializados, né, para identificar e atrair candidatos qualificados para posições específicas. Essas empresas, elas possuem uma expertise enorme no mercado e uma rede de contatos muito, muito grande, né? Então, geralmente, essas consultorias, elas trabalham com bancos de talentos muito grandes. Elas têm uma visibilidade já grande, né? Que elas já são conhecidas porque estão sempre postando muitas vagas. E tem também muitos bancos de talentos, porque
ao postar muitas vagas, recebe muito currículo, elas já triam esse currículo e já mantêm lá os bancos certinhos organizados, para quando um novo cliente vier pedir para abrir uma outra vaga. Né? Isso agiliza demais o processo de recrutamento, é algo que fica mais caro para a organização, tá? Tem um custo, né, claro, mas aumenta muito também a qualidade dos candidatos apresentados à empresa. Tá? Então, a gente tem um aumento de qualidade de candidato, um aumento de quantidade também de candidato que a gente consegue entrevistar quando a gente recorre a essas agências, principalmente para vagas que eu costumo falar que são vagas mais difíceis de ser fechadas ali, dependendo do momento, tá? Falando um pouco sobre as etapas do processo de recrutamento. A gente tem como primeira etapa, né, identificar as necessidades. Essa primeira etapa é onde a gente faz uma análise detalhada das habilidades, qualificações, características necessárias para essa posição, tá? Como que isso é feito? Junto com o gestor da vaga. Então, o gestor da vaga, a gente vai marcar uma reunião, marcar um momento, ou sentar lá na mesa para conversar, tomar um cafezinho. A gente vai conversar com esse gestor da vaga e perguntar, tá, você precisa dessa pessoa, com essa característica, como que é? O que que essa pessoa vai fazer no dia a dia? Tentar entender mesmo essa necessidade da área para poder direcionar o recrutamento de forma mais eficaz, né? Porque a gente precisa sentar com as pessoas que estão ali, a pessoa que é o gestor, né, do recrutamento, para a gente conseguir compreender o que que essa pessoa faz e conduzir um processo seletivo mais assertivo. Eu também acho que é válido nessa hora validar o que a gente coloca, né, de descrição de vaga. Então, perguntar para o gestor, é isso aqui mesmo, né, nesse modelo aqui te atende, nesses requisitos aqui te atendem, essas funções aqui é realmente o que vai atender a sua área. Então, ter esse tato com o gestor, esse contato com o gestor, para compreender a necessidade dele e direcionar o seu trabalho como recrutador, recrutadora, de uma forma mais eficaz. Próxima etapa é o que eu falei da elaboração da descrição da vaga, né? Então, você vai elaborar ali de forma clara, como a gente já conversou, né? A descrição, incluindo as responsabilidades do cargo, as qualificações desejáveis e também as qualificações necessárias, né? Hoje em dia também acho interessante colocar, né? Tem que colocar o local de trabalho, né? Às vezes colocar pelo menos o bairro para a pessoa entender se aquilo é viável ou não. E o regime de trabalho, se é presencial, se é híbrido, se é 100% remoto, pois isso faz toda a diferença. Colocar também algumas informações sobre a empresa, né? Sobre os valores da empresa, sobre como que funciona a empresa, às vezes coisa pouca ali, um parágrafo, 3 linhas, é interessante também para o candidato entender se ele faz parte daquele perfil ou não, né? E como eu disse, uma boa descrição de vaga não vai só atrair candidatos, mas também vai ajudar no filtro daqueles que não se adequam ao perfil que a gente está querendo no momento, tá? Divulgação da vaga, né? Publicar essa vaga nos canais de recrutamento mais eficazes é fundamental. Então, a gente precisa entender quais são os canais de recrutamento que atingem cada público, né? Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que eu faria, né? Eu quero recrutar trainees estagiários. Eu iria no Instagram, TikTok, e divulgar essa vaga nesses lugares. Agora, eu quero um executivo de alto cargo, é LinkedIn. Então, a gente precisa saber aonde divulgar a vaga, né? Aonde a gente está colocando essa vaga, né? Isso vai incluir os sites de emprego, as redes sociais, e-mails, né? Muita empresa, principalmente essas consultorias, têm os bancos de e-mails que elas enviam as vagas, né? E essa escolha de um canal certo também é essencial para que a vaga seja vista por candidatos qualificados. Então, eu falei, não adianta eu querer publicar uma vaga de uma senioridade super, super alta num canal que aquela pessoa não acessa, ou numa vaga ali para o público jovem num jornal,
né, no jornal impresso. Então, aquele público não vai ver. Então, a gente precisa pensar no lado do candidato, né? Eu acho que a gente, às vezes, precisa criar uma persona para o candidato. Então, quem que eu queria que fosse meu candidato? O que esse candidato faz? Quais são as redes que são atingidas por ele? Seja rede social, seja, né, às vezes, um jornal, uma revista, pedir também para pessoas divulgarem, né, seja um grupo. Então, assim, pensar na persona do candidato ideal para ver aonde você vai divulgar essa vaga, tá? Triagem de currículos. Depois que a gente recebe ali, divulgou a vaga, a gente recebe um monte de currículos. Então, a gente precisa analisar os currículos recebidos para identificar aqueles que mais se alinham com os requisitos da vaga. Isso vai incluir verificar as qualificações, experiências, competências dos candidatos para fazer essa triagem e reduzir o número de candidatos a serem entrevistados, focando só ali nos que são mais qualificados, nos que preenchem todos os requisitos da vaga, né? Por exemplo, quando a gente tem alguns programas, né, de recrutamento, alguns softwares que ajudam, como o LinkedIn, o Vagas, a Cato, existem diversos aí no mercado. Quando a gente tem esse tipo de sistema, isso facilita na triagem, porque a gente consegue fazer um filtro, né, virtual ali de algumas coisas. Agora, tem empresa, né, que a gente ainda trabalha com o currículo no papel, né, no PDF ali, ou no papel que alguém entrega. Então, a gente precisa dar uma olhada ali, fazer uma leitura dinâmica, primeiro momento, no currículo, para dar uma olhada se a pessoa tem aquele checklist, digamos assim, pelo menos das qualificações necessárias, para ver se a gente passa ou não para uma próxima etapa, principalmente por causa da relação pré-entrevista. Então, por exemplo, a gente tem uma vaga que exige Excel avançado. A pessoa está ali, no currículo dela está Excel básico. Não tem motivo para a gente entrevistar aquela pessoa, né? Ela não passa num filtro básico. Então, a gente já descarta aquele currículo, já dá um retorno negativo para o candidato e parte para os outros buscando os mais qualificados, tá? Vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco a gente fala sobre entrevistas, testes, verificação de referências e oferta de emprego.